Hoje pela manhã, quando estávamos encerrando a escola dominical, eu fiz uma rápida menção sobre o assunto que eu iria abordar nessa noite. E de certa forma, pelo menos com algumas conversas nos corredores aqui, a proposta chamou a atenção. Eu fiz apenas uma pergunta pela manhã. Se alguém aqui pela manhã já tinha passado em algum momento por alguma situação na vida em que ficou difícil andar de cabeça erguida. Se em algum momento, a despeito das nossas escolhas, das nossas vivências, ficou difícil de olhar para algumas pessoas olho no olho. E eu sei que quando a gente começa a pensar sobre isso, sobre essa dificuldade e quais seriam as razões que nos levam a isso. Quais seriam as possíveis razões que fazem com que nós, em determinados momentos da nossa vida, andássemos de cabeça baixa, com vergonha de erguer os olhos, com vergonha de olhar nas pessoas, se pudéssemos fazer um buraco e enfiar a cabeça e não sermos vistos por ninguém. São muitas as situações, e quando a gente para pensar nisso, certamente há um certo constrangimento, um certo aperto no peito quando essas recordações vêm. Pode ser que você tenha uma recordação dessa de algum tempo, de algum período na sua história. E a gente poderia listar diversas vezes, diversas coisas. Eu me lembro que em cidades pequenas, onde todo mundo se conhece, em idos tempos anteriores, quando as pessoas faziam as suas compras lá no Senhor José da Venda, e as compras eram anotadas naquelas cadernetas. E às vezes as coisas não andavam bem, as pessoas falavam, pago o mês que vem, e as coisas não davam certo, a colheita não vinha, e o dinheiro acabava, e essas pessoas ficavam com vergonha de passar perto da venda do seu José, de olhar no seu José olho no olho. E como era difícil talvez chegar lá nesses pequenos comércios e dizer, olha, seu José, eu sei que eu estou devendo o senhor, eu sei que eu tinha dito que eu pagaria no mês que vem, mas passou o tempo e eu não consegui. Como é difícil para pessoas que se preocupam com isso, com a sua dignidade, com a sua integridade, poder passar por essas situações, e aqui é uma delas, mas qualquer que seja a situação que nos impeça de olhar as pessoas olho no olho. E eu sei que é um assunto aqui difícil, e eu vou começar, apesar deste início aqui, para a gente já quebrar aqui um pouquinho esse momento, para que você esteja livre, para você refletir à luz da palavra do Senhor. Eu vou repetir aqui aquilo que deveria ter sido na boca do meu pai uma piada, e não dava para ser, nunca foi, porque meu pai era péssimo em contar piada. Meu pai é o rei das piadas sem graça. E eu acho que eu herdei muito disso dele, que as minhas também não funcionam. Mas meu pai uma vez me perguntou o seguinte, você sabe por que o porco anda de cabeça baixa? Alguém já viu essa piada sem graça, gente? O Marcelo já ouviu, volta aí. Isso é coisa de Ibitirama, não é, Walter? Vandinho já contou? Não sou filho do Vandinho. Sou filho do João Porto. E ele não está me vendo, eu espero. E meu pai respondia, porque ele tinha vergonha que a mãe dele era porca. Não dá para rir, gente. Não dá. Pior do que essa, só outras que a gente tem por aí. Mas eu sei que alguns de nós juntaram ao longo da vida experiências e momentos de vida que nos fizeram andar de cabeça baixa. Eu quero desafiar, creio que esse seja o tema, a expressão, desafiar você nessa noite a reconquistar, a buscar, a ir atrás da dignidade, da integridade perdida e também da segurança. Porque se você vive no meio de um período de medo das suas vivências, se o que você está passando te traz medo em qualquer que seja essa situação,
Eu quero convidar você nessa noite, desafiar você a reconquistar a sua integridade e a sua segurança. E para isso eu quero convidar você a ler esses pequenos versículos, poucos versículos comigo. O texto não será projetado, eu vou ler aqui. Se você tiver uma Bíblia aí por perto, abra, compartilha, mesmo que de longe. E o texto diz o seguinte: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Eu vou ler de novo. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a tua iniquidade, ou a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Apenas esses versículos da palavra do Senhor, desse livro de Jó, história do livro de Jó, capítulo 11, versículos 13, 14 e 15. E este texto faz parte de uma narrativa muito maior. Há uma história aqui sendo contada, e talvez você conheça bem a história de Jó, mas talvez você não conheça a história de Jó. E a história de Jó começa lá no seu primeiro capítulo desse livro. Se você não leu essa história, eu convido você a ler a história de Jó. Porque desde o primeiro capítulo, ou a partir do primeiro capítulo, nós já somos informados do que vai ser a vida deste homem. E esta é uma vida, uma história repleta de perdas. Repleta de perdas. Eu tenho aqui durante os domingos selecionado algumas histórias. As minhas mensagens aqui têm sido assim, eu tenho selecionado histórias bíblicas que nos ajudam com esses tempos que a gente chama de tempos ruins. Então essa é uma história que tem partes dela, tem capítulos dessa história que nos ajudam porque elas falam de um tempo ruim. O tempo de Jó é um tempo de perdas. Perdas. E desde esse primeiro capítulo a gente pode listar as perdas da história deste homem. Jó perde de uma só vez os seus 10 filhos. De uma só vez. Eu não tenho ideia do que seria o sofrimento desse. Eu não tenho ideia. De uma só vez perder os seus 10 filhos. A gente tem falado sobre perdas. A gente viveu isso aqui, próximo da gente, aqui com o que aconteceu em Petrópolis. A gente está vendo lá o drama da guerra, pessoas falando, mães chorando por seus filhos. A gente está vendo gente perdendo família, mas eu não sei dizer, não sei o que representa perder 10 filhos de uma só vez. Ele fala assim, mas talvez Jó vivesse para lá com seus filhos. Não, não era isso. Jó era extremamente preocupado com seus filhos. Jó tinha um zelo por eles. Jó tinha o cuidado, até mesmo pelo pecado que seus filhos pudessem cometer. A história nos mostra que, quando o cenário da vida de Jó é demonstrado, ele ali com a sua família, com seus 10 filhos, ele de repente, o autor vai nos contando o seguinte, que Jó, quando fazia os seus sacrifícios a Deus, ele sacrificava também por causa dos seus filhos. E ele pensava o seguinte, deixa eu fazer esse sacrifício por eles, porque vai que eles pecaram. Então isso é exemplo de um pai que se preocupa, ou seja, de uma família que tem ali, de fato, os filhos em volta. Eu não sei o que é essa perda. Além dos seus filhos, Jó perde todos os seus bens. Todos os seus bens, de uma só vez. A catástrofe vai varrendo a casa de Jó. Ele vai perdendo os seus rebanhos, os seus bois, os empregados, uma atrás da outra de uma vez. E as notícias vão chegando, que emboladas, uma atrás da outra na sua casa. A história de Jó começa com uma conversa entre Deus, numa reunião entre Deus e os seus filhos e o diabo. E Deus, quando o diabo se apresenta no meio deles, Deus pergunta ao diabo, de onde você vem? Ele fala, de rodear a terra. E Deus fala, você viu meu servo Jó, observou meu servo Jó?
E Deus dá a descrição de quem é Jó para Deus. Deus diz como ele é íntegro, reto, temente a Deus, justo e se desvia do mal. Essa é a percepção, a visão, a declaração de Deus sobre Jó, diante dos seus anjos. E o que nós vemos ao longo da história de Jó, é que Jó perde então, ao que parece, a base da sua condição inicial. Porque Jó se torna um homem sozinho, sem os seus filhos, sem os seus bens, numa enfermidade terrível, grandiosa, com tudo que talvez ele acreditasse que fosse a base de sua vida, dessa condição inicial, isso cai por terra. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Jó perde, junto com tudo isso aqui, a sua dignidade e a sua segurança. Porque o ataque agora pode vir de qualquer lado. Não há mais. Não há mais, são tempos de perdas. E é no meio disso que surgem 3 figuras na história de Jó. 3 amigos. 3 amigos. E esses amigos, eles se colocam como ajudantes de Jó. E eles querem de fato colaborar. O livro de Jó, depois dessa introdução toda, dos problemas que acontecem nos capítulos 1 e 2, terão uma série de discursos. Os amigos de Jó vão fazer os discursos e Jó vai responder. O outro amigo faz discurso e Jó responde. São vários ciclos desses discursos de Jó. E aqui nós temos este capítulo 11, o primeiro ciclo de discursos. Então percebam bem, de forma resumida, o que cada um deles faz. O primeiro deles se chama Elifaz. E o Elifaz exorta Jó. Percebam? Diante dessa miséria. Eles chegam diante de Jó. Jó está sentado no meio de um monte de cinzas. Jó tem enfermidades da ponta do pé até a ponta da cabeça. O seu corpo está apodrecendo. É como se ele estivesse, não, ele estava no meio das cinzas, e com cacos de telha, com os cacos possíveis que ele tem ali, ele raspava esses machucados, essas feridas, saindo todo aquele tipo de secreção, e ele jogava ali aquela cinza para ir curando aquele negócio, ou pelo menos para melhorando a aparência daquilo. É no meio disso que esses amigos chegam. Então esse Elifaz chega diante de Jó e fala o seguinte, em linhas gerais: Jó, você precisa submeter-se a Deus. Você tem pecado, Jó. Pecados ocultos. E este amigo, recorrendo à sua revelação mística do pecado, ou seja, Deus tem uma forma de revelar isso para você. Porque Ele faz isso, Ele revela o pecado do homem de uma forma mística, fantástica. Para pecadores arrependidos, ou seja, Jó, submeta-se à vontade de Deus, se arrependa desse seu pecado escondido, Jó, e sai dessa situação. Para piorar, nessa situação aqui, a própria esposa de Jó fala com ele o seguinte: você ainda continua firme aí com seu Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. A esposa de Jó prefere vê-lo morto do que vê-lo sofrendo daquele jeito. Então é no meio disso que os amigos aparecem. O segundo amigo é o Bildade. E em linhas gerais, do capítulo 8 até versículo 22, ele também exorta Jó ao arrependimento. Ele faz na mesma linha. Se arrepende, Jó. Se arrepende, Jó, pelo seguinte: a tradição ensina que o pecador precisa se arrepender, porque a justiça do Deus reto se apresenta àquele que se arrepende dos seus pecados. Perceba o seguinte, irmãos e irmãs, os 2 princípios desses 2 amigos de Jó não tem nada de errado, são princípios mesmos da palavra de Deus, são verdadeiros, é assim mesmo. Todos precisam submeter-se a Deus, todos precisam se arrepender dos seus pecados, os pecados ocultos. Davi fala disso. Davi fala uma vez: Deus, absolva-me das minhas falhas, também daquelas que me são ocultas.
Davi tinha o conhecimento, a sabedoria de que havia alguns pecados que ele cometia, que nem mesmo ele se dava conta de que ele havia cometido tais pecados. Então aqui é verdade, pura verdade o que eles dizem. O texto que nós lemos é o texto do terceiro amigo. Ele se chama Zofar. O Zofar vai na mesma direção, mas o argumento de Zofar é mais duro, porque ele diz para Jó o seguinte: Jó, Deus não te castigou o suficiente, você é mais pecador do que você pensa, você é mais miserável do que você possa pensar. Você acha que você é quem? Você acha que o que você está recebendo é muito? Não, Deus deveria disciplinar você mais ainda, porque você é arrogante e falador, Jó. Diante dos discursos de Jó. Vou ler um pedaço do capítulo 11, desde o versículo 1. Olha só o que ele fala. Então respondeu Zofar, o Naamatita, da região de Naamã. Ele diz assim: porventura não se dará resposta a esse palavratório, ou seja, essa falação sua? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois diz, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelaste os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade. Perceba, ele está falando o que é correto. Deus se esquece das nossas iniquidades. Não só de parte, mas de todas. Versículo 7, porventura, você vai desvendar os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Nós cantamos isso em Paulo, quando nós lemos aqui Romanos. Quem é que pode penetrar, entender a mente de Deus? Paulo sabia também disso. Versículo 8, como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a da terra, e mais longa do que o mar. Se ele passa, prende alguém, chama juízo, e quem poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos, e sem esforço vê a iniquidade. Então ele está dizendo para Jó, Jó, você fala demais, Jó. E talvez a grande questão seja, por quê? Por que esses discursos? Por que esses discursos nessa hora? E a resposta é bem simples. Os discursos acontecem nessa hora por causa de 3 coisas básicas. Primeiro, por causa do sofrimento. Todo mundo tem os olhos voltados para o sofrimento de Jó. Ninguém olha para mais nada, ninguém vê mais nada, ninguém consegue olhar a vida ao redor, ninguém consegue nem olhar para Deus, nem pensar que Deus, ninguém consegue perceber que a culpa de todo este mal era o próprio diabo, sobre a permissão de Deus, mas ninguém percebe isso. Por quê? Porque os olhos estão pregados na vida de Jó, e na verdade no sofrimento de Jó. E muitas vezes eu, Giovanni, provavelmente alguns de vocês, tenho tanta dificuldade em entender essa história toda de Jó, porque nós temos pena de Jó. E aqueles que têm pena de Jó, certamente estão acostumados a sentirem pena de si mesmos. A gente tem pena de Jó. Coitado. É um homem justo, íntegro. O próprio Deus disse. Por que Deus permitiu isso para ele? Por que Deus permitiu dessa forma? Nós temos pena de Jó. Jó não merecia isso. Perceba se não é isso que a gente às vezes pensa sobre nós mesmos. Mas este é o grande fato. Todo mundo olha para Jó, ninguém consegue tirar os olhos dele. E o próprio Jó não consegue entender a razão disso, porque sempre fez tudo certinho. Sempre procurou andar junto com Deus. Então Jó perde os seus bens, perde tudo que tem, perde os filhos, corpo apodrecendo, mas ele não consegue olhar nada além disso. Ele só olha para a sua própria miséria, só olha para o seu próprio sofrimento. A segunda coisa é por causa da reputação. Ela é importante para Jó.
Os amigos de Jó, quando chegam lá perto de Jó e veem Jó naquela situação, quando eles ficam sabendo, eles ficam ali diversos dias, vários dias sentados junto com Jó, no meio da cinza, Jó lá se rapando todo lá, e eles ali passam vários dias chorando, juntamente com Jó. A iniciativa é perfeita, o começo é perfeito. Quando eles abrem a boca é que a coisa fica ruim. Mas a reputação de Jó valia muito para ele. Eles ali conheciam certamente Jó, um homem cheio de muitas posses. Sim, conheciam a reputação de Jó. E a reputação de Jó agora está sob ataque. Jó, você não é tudo isso que você aparenta ser. Gente, e se existe algo que mexe com a gente, é quando a nossa reputação é atacada. A vida de Jó começa com uma declaração sobre a sua justiça. A sua fidelidade a Deus é posta em xeque. Todos olhavam para ele, certos da sua culpa. Que sociedade diferente da nossa, que nada, igual a nossa. Todo mundo olha para Jó certo de que ele errou. Todo mundo olha para Jó condenando as ações de Jó. Você pecou, você tem pecados escondidos, confessa isso, vai se resolver. Ou seja, a sentença está estabelecida. É no meio dessa sociedade que Jó está, uma sociedade tão malvada, tão incapaz de perdoar, tão incapaz de lidar com a fraqueza dos seus próximos, dos seus semelhantes, como a nossa. E é no meio de tudo isso que Jó tem medo de olhar para frente. Tá lá, é melhor ficar no meio das cinzas. Este discurso acontece por causa das percepções humanas. Eu já falei aqui, vou repetir, porque faz parte da explicação de todo esse texto de Jó. Esses três amigos de Jó representam nas suas ideias três filosofias humanas da época que tentavam explicar a razão do sofrimento humano. Eles representam isso. E o livro inteiro vai mostrar que essas filosofias não explicam o sofrimento humano. Porque não se explica o sofrimento humano. O sofrimento humano, como disse aqui, é fruto do erro lá dos nossos primeiros pais. Tudo que nós colhemos nesta vida de ruim, tudo que nós vivemos nessa vida de ruim, tudo que vem do mal, tudo que reina sobre nós como maldade tem a ver com o pecado dos primeiros pais. Portanto, as argumentações dos três amigos de Jó funcionam como um bom remédio para a enfermidade errada. Porque aqui não é o caso de pecado de Jó. Aqui não é o caso de um pecado cometido, de um pecado oculto. Não é isso. Aqui não é isso. Não é essa a razão. Os remédios são ótimos, mas não para este mal. Os remédios dos amigos de Jó servem para nós. Agora Jó precisava sim aprender, ele vai aprender no final, até o final do livro. No final do livro, na verdade, ele vai aprender. Ele vai aprender que a integridade, quando se procura viver sob integridade, se procura fazer isso não para que as pessoas reconheçam, mas para que a gente seja íntegro diante de Deus. Não é fazer para receber os elogios, não é receber para poder fazer parte desse ou determinado daquele grupo. Existe um livro nesses dias, fazendo muito sucesso, de uma autora chamada Nancy McWilliams, e ela fala um retrato dessa sociedade atual muito interessante. E ela diz o seguinte no terminado, parafraseando aqui com o texto dela, ela diz assim, que as pessoas, ao contrário do que aconteceu em outras épocas, em que a integridade das pessoas era conhecida pelo convívio das suas famílias, as pessoas não estão mais preocupadas com princípios que eram importantes para essas famílias. Elas estão mais preocupadas em aceitação, em fazerem parte de determinados grupos. Então elas abrem mão dos princípios que eram importantes para o pai, para a avó, para o tio, para todo mundo lá atrás, desde que hoje ela possa fazer parte de determinados grupos. E a pessoa que escreve isso é uma autora de psicologia. Mas nas percepções humanas, nós vemos aqui esse fracasso dessa sabedoria humana. Fracasso.
Jó não precisa de respostas, embora ele busque respostas o tempo inteiro. Jó ganha um paradoxo de presente ao invés de respostas. Porque Deus responde a todas as perguntas de Jó com uma pergunta. Jó faz diversas perguntas para Deus e Deus responde com uma pergunta. E Deus pergunta: aonde você estava quando eu fiz a terra? Jó precisava muito que Deus quebrasse o silêncio. Jó precisava muito que encontrar em Deus as respostas que ele precisava, mas Deus não dá as respostas. Jó só precisava saber que Deus tem as respostas. Então, nesses poucos versículos aqui que nós lemos, eu quero mostrar para vocês 3 passos que este Zofar indica para Jó. Eu quero começar o contrário. Eu quero começar do 14 em diante. O versículo 14 diz assim: se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. E ele diz, versículo 15, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. O versículo 15 fala o resultado, que é o que nós queremos, o que Jó gostaria de adquirir novamente. E os 2 versículos acima seriam o que fazer. E nos 2 versículos eles colocam como condições. Ele diz, olha, se você fizer isso, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Então para nós aqui servem essas condições, essas possibilidades, para que a gente possa adquirir novamente a nossa condição de olhar para as pessoas, de olhar para Deus, de olhos erguidos. Porque às vezes, quando nós não conseguimos olhar para as pessoas, olho no olho, certamente nós não teremos coragem de olhar para Deus. Que Deus é Pai. Cantamos aqui do amor do Pai. Deus é Pai, nós podemos olhar para Ele. Olhar para Ele. Porque Ele nos olha com seu olhar de ternura. O primeiro princípio que este Zofar fala para Jó é: Jó, para você, Jó, reconquistar a sua integridade e poder não ter medo, você precisa, Jó, impedir que a injustiça faça da sua casa o lugar de habitação, como se fosse a casa dela. E isso implica diretamente uma coisa. Implica em deixar que comportamentos, filosofias, práticas comuns da sociedade, a sabedoria dessa época, pudesse entrar na casa de Jó e ficasse lá dentro como se fosse costumes das famílias, da família de Jó. Pastor, de onde você tirou essas implicações, dessas expressões aqui? Quando o autor usa aqui a palavra iniquidade, não permita que a iniquidade, tire ela e jogue ela para longe da sua mão. Aqui ele está falando o seguinte: faça um esforço, é um esforço de arremesso. A ideia é como se ele pegasse essa iniquidade e jogasse para longe. Jogue para o mais longe que você puder, não deixa isso morar dentro da sua casa, Jó. E essa palavra aqui, que é traduzida para nós em algumas versões como iniquidade, ou como injustiça, pode ser também malícia. Tem a ver com comportamento mau, ou com mau comportamento. Tudo isso nesse pacote aqui, o uso normal dessa palavra na Bíblia é de mau comportamento. Então, como Zofar tinha certeza que tinha algo errado na casa de Jó, ele fala: Jó, não deixe que a injustiça, que a malícia, que os maus comportamentos que estão dentro da sua casa, façam da sua casa a morada delas. Não deixe que o que as pessoas praticam lá ao redor da sua casa, entre para dentro da sua casa como se fosse algo normal para você, Jó. Não deixa isso não. Joga isso para muito longe. O esforço de eliminar isso. Elimina isso da sua casa, Jó. Me lembro quando tive o privilégio de estudar numa escola agrotécnica. Num determinado momento os alunos do primeiro ano foram aprender a plantar alho. E foi algo muito interessante. E era muito grande aquela plantação. E um dia, depois de uma outra turma tinha plantado aquele alho, e a minha turma foi para ajudar, para capinar aquele alho. E o professor disse: a gente capina alho com a mão, tá, gente? Ok. E quando nós chegamos lá, a gente não sabia o que era alho e o que era a erva daninho. Era extremamente parecido com o negócio.
E a gente olhava para aquilo, professor, o que é? Eu falei assim, olha, tem um negócio aí que é muito parecido com alho, você tem que colher isso. Livrar o alho dessa erva daninha. Eu falei, professor, mas isso dá muito trabalho. Ele falou assim, não só capinar, nós temos que arrancar isso tudo, levar lá para cima, juntar e colocar fogo e queimar isso de uma vez. Porque se a gente jogar isso do lado, ele vai lastrar isso aqui tudo. Isso é uma praga. É essa a ideia aqui que Zofar diz. Jó, elimina da sua casa, elimina das suas paredes, da sua tenda, da sua habitação, essas coisas, comportamento, as ideias. Gente, como tem ideias nesse mundo, como tem gente falando sobre tudo, como tem gente que se acha pronto para dar opinião nas nossas vidas, como tem gente seguindo gente inútil. Aí a gente vai de novo patinar em reconstruir integridade. A gente vê pessoas que têm centenas, milhões de seguidores, de repente abre a boca, fala uma besteira de todo tamanho na internet e se revela assim como alguém que você fala assim, meu, não acredito. As pessoas falam assim, poxa, eu seguia. A ação aqui é de impedir. Impeçam que a injustiça faça da sua casa, Jó, o lugar de habitação dela. Se for preciso, irmãos e irmãs, sigamos o que Paulo disse e usemos o escudo da fé. O segundo conselho que ele diz, neste mesmo texto, na segunda parte do versículo 13. Olha só o que ele diz, novamente, versículo 13. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus. Eu vou ficar com a segunda frase. Jó, segundo Zofar, precisava estender as mãos para Deus. Estender as mãos para Deus. Essa palavra ela é bem interessante. Ela tem dois significados na Bíblia, no original dela. A primeira dela o primeiro significado é para fora. Para fora. Indo na direção contrária. O segundo é esticar. Então a palavra estender a Bíblia significa, pelo menos aqui nesse texto, significa eu esticar a mão como se a mão fosse sair de mim, o mais afastado do que eu sou. Não pode vir de mim, tem que ser de fora de mim isso. A ideia é, Jó, pare de procurar a resposta em você mesmo, ou a partir de você mesmo. Estique, estenda as suas mãos para Deus, na intenção de alcançá-lo como se fosse um esforço seu, como se fosse possível por você fazer isso, com o seu esforço. Se esforce para isso, Jó. Faça isso. Na nossa igreja, nossa comunidade aqui tem pelo menos 3 famílias com criancinhas pequenas, nenéns. O Rodrigo e a Fabiana, o Nilo e a Julianelli, e o Daniel e a Bia. Eu estava conversando hoje com o Daniel e a Bia, e o filho certamente já vai entrar naquela fase de pedir as coisas. Quem já experimentou isso, acompanhou esse desenvolvimento de criança, sabe que quando a criança aprende a pedir as coisas para os pais, quando ela aprender a falar, dá, ela não vai apenas falar, ela vai esticar a mão. Ela não vai falar, dá sem esticar a mão. Dificilmente. Por quê? Porque isso é um ato de humildade inconsciente da criança, mas de dependência. Dá. É o gesto da disposição de se submeter à ajuda de alguém. É essa a ideia. Jó, estenda
a sua mão para Deus. Isso implica em buscá-lo. E aqui, gente, vamos lá. Uma pausa aqui nisso. Quando eu disse que Jó olhava só para a sua enfermidade, Jó tem pena de si mesmo, e assim como nós temos o mesmo problema, olhar para Jó com pena. Jó, durante o tempo inteiro, ele busca a Deus, buscando não a Deus, ele quer uma resposta de Deus. Você pode procurar toda a história de Jó. Ele quer saber, Deus, por quê? Não, ele fala, não, ele vai vir aqui, ele tem que vir aqui, não vai ter juízo? Não vai instalar um juízo para que alguém responda? Ele quer que Deus responda. Então, a ideia de estender as mãos é buscá-lo, mas não com a intenção de obter dele uma explicação, mas é para trazer Deus para perto, como Deus para ser de nós a fonte de consolo, de fortalecimento, para que a gente possa superar adversidades e o medo que essas adversidades lançam sobre nós. Então é buscar a Deus, para que Deus se faça presente também nos momentos ruins da nossa vida e também nos momentos bons, mas para que Deus se faça presente mesmo, andando conosco, para que Jesus seja de fato o Emanuel na nossa vida. Não para saber a Deus por quê Deus, por que aconteceu comigo, por que o Senhor não me deu isso, por que o Senhor fez desse jeito, por que eu não consigo entender. Quando nós temos pena de Jó, nós temos pena de nós mesmos, a gente corre o risco de fazer as mesmas perguntas para Deus. Quando Jó deveria de fato buscar a Deus, falar assim, Senhor, eu não sei a resposta dessas questões todas, mas eu preciso que o Senhor esteja perto de mim. Enquanto tiver vida aqui, enquanto eu estiver respirando, porque o Senhor é quem me deu o fôlego da vida, eu quero e preciso que o Senhor esteja perto, mesmo que o Senhor esteja em silêncio. Mas a teologia moderna dos nossos dias é terrível nesse sentido, como se Deus fosse obrigado a responder. E nós aprendemos desde muito cedo que o não também é uma resposta. Estenda as mãos, Jó, em direção a Deus, mas não com a intenção de obter dele alguma resposta, mas porque você precisa dele. E a terceira, e não menos importante, a primeira frase aí do versículo 13, Zofar entende que Jó precisava voltar o seu coração para Deus. Mas Giovanni, a palavra é, se dispuseres o coração, essa é a ideia. A ideia é de vir, é de voltar, é de se dirigir para perto. A acusação de Zofar é ruim, como se Jó estivesse longe de Deus. Nas suas orações ele está caminhando para longe mesmo. Mas essa ideia aqui de vir para perto de Deus, é de se mover na direção dele, mover o seu coração. E nós sabemos o que o coração representa na Bíblia. O coração é a fonte dos nossos desejos, o coração é a fonte das nossas necessidades. Até mesmo na Bíblia, quase que a fonte do nosso pensamento, da nossa maneira de agir. Tudo que nós fazemos parte do coração. Por isso que a Bíblia fala, se a gente tiver de cuidar de alguma coisa do nosso corpo, cuide do coração, porque dele provém as fontes da vida. E geralmente, quando nós buscamos a ajuda de quem achamos não saber o que fazer, a gente desiste dessa ajuda. Nós só vamos para perto de quem sabe o que fazer. Nós só andamos perto no momento de dificuldade, só andamos perto de quem sabe. E é natural, quando a gente acha que a pessoa não sabe a resposta, a gente sai de perto. Deus não respondeu Jó até então, e Jó precisa voltar o seu coração para Deus. Era preciso isso. Jó precisava de pelo menos duas coisas para isto. Sair dessa tendência de olhar as situações a partir dele mesmo, das suas convicções. Jó não é o centro do universo. O universo não gira em torno de você, eu não girava em torno dele. Jó precisava de abrir mão dessas sabedorias. O coração de Jó estava longe de Deus. E o grande problema é a convicção que Jó tinha acerca de si mesmo. Então, irmãos e irmãs, se você que me ouviu falando pela manhã sobre como
ou o que devemos fazer para reconquistar a nossa integridade, essa capacidade de olharmos para a frente, para os outros, para Deus, e reconquistar a insegurança, quando somos dominados pelo medo. O que a gente precisa fazer? Deixa eu responder primeiro essa pergunta para Jó, se fosse o caso. Jó não precisava responder essa pergunta a partir da sua culpa. Não precisava. Porque de fato, o que acontece na vida de Jó não é fruto do seu pecado. Não é. Para ficar bom para mim e para você, o que acontece, a razão, vamos pensar, pense a história, nos colocando no lugar de Jó. O que acontece na vida de Jó, só Deus sabe a razão. Só Deus sabe o porquê. Pensa em Jó, na sua esposa, nos 3 amigos. Ninguém sabe, ninguém consegue. Mas Deus sabia. Queridos, muito provavelmente as tempestades já arrasaram sua casa. Em algum momento. Seu relacionamento, seus relacionamentos, a vida financeira, a comunhão na igreja, a vida com Deus. Pode ser que em algum momento algo tenha dado tudo errado, terra arrasada. Pode ser que você tenha se sentido com o coração e com o corpo ferido como o de Jó. A pergunta não pode ser para quê, não é procurar respostas. É preciso entendermos e aceitarmos que só Deus sabe a razão dessas coisas. Se for pecado, Deus vai nos tratar segundo os nossos pecados, a partir da sua graça, a partir da sua misericórdia. Se for pecado, vai ser tratado como pecado. E talvez essa seja a única condição que nós saibamos em parte. E essa talvez seja pior também para nós, porque a culpa nos assalta. Jó está procurando a vida inteira se há culpa sobre os seus ombros. E ele não consegue achar. Mas algumas coisas que acontecem, ou tudo que acontece na história de Jó, nós sabemos porque a gente tem todo o relato, mas Jó não sabe. Ou seja, algumas coisas que vêm sobre as nossas vidas, nós nunca vamos saber porque elas nos vieram, nunca vamos saber porque fomos atingidos por elas, nós não vamos saber a razão das catástrofes, nós não vamos saber porque enchentes, porque atrocidades nos assaltam ao longo da nossa vida, nós não vamos saber a maioria delas. Mas Deus sabe tudo. Agora, o que nós precisamos fazer, sim, é não deixar que a culpa nos consuma. E para a culpa não nos consumir, aí sim os conselhos de Zofar servem. Então nós vamos fazer o seguinte: nós precisamos impedir que a injustiça more nas nossas casas. Ó, você é o chefe, você é o líder dessa casa. Não deixe que a injustiça, que a imoralidade, que a fraqueza essencial, existencial, que a imoralidade, que essas coisas, que essas ideias daí, desse mundo, de fora, de tudo quanto é lugar, more na sua casa, ache a sua casa e faça desse lugar o lugar de morar. Não deixe, Jó, impeça. É para mim e para você. Nós não podemos deixar, nós temos que impedir que essas coisas morem nas nossas casas. A gente tem que jogar isso para fora e dizer: aqui não. Tem aqueles embates com filhos, né? Ah, mas na casa do fulano, né? Aqui não. Ah, mas os meus amigos, aqui não. Segunda coisa, nós precisamos estender as mãos na direção de Deus. Assim. E de preferência, de joelhos.
E terceiro, e não menos importante, nós precisamos voltar os nossos corações para Deus. O lugar mais perigoso para um coração é distante de Deus. Eu vou encerrar com uma afirmação que eu gosto muito. Uma pequena diferença, um pequeno conceito da diferença entre caráter e reputação. Reputação é aquilo que os homens vão dizer sobre nós no dia do nosso enterro, no dia do nosso velório. Eles estarão ao redor do nosso caixão falando da nossa reputação, seja ela boa ou má. Caráter é aquilo que Deus fala sobre nós diante dos anjos. Caráter é o que Deus fala sobre Jó. Se Jó soubesse disso e tivesse a revelação de Deus para toda essa história, Jó podia ter passado por todo esse sofrimento, por tudo isso, crendo na palavra que ele disse ao longo de toda essa história. Em um determinado momento dessa história, Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Queridos irmãos e irmãs, nós temos muito mais informações, lições, exemplos de histórias. Nós conhecemos o Redentor que vive. Ele é o Redentor Jesus, que vive e reina para sempre. E é por causa da vida desse Redentor que nós conseguimos todos os dias lutar e impedir que coisas como a injustiça morem nas nossas casas. É por causa desse Redentor que nós podemos estender as mãos em direção a Deus, porque Ele intercede por nós junto de Deus. E é por causa dele que nós podemos voltar os nossos corações para Deus, porque os nossos corações devem pertencer a Ele. Deixa eu fazer uma pergunta final para você. Se você deseja, de fato, reconquistar a sua integridade, olhar para as pessoas ao redor com a cabeça erguida, a primeira coisa que nós devemos fazer é ter em mente que nós devemos viver para agradar a Deus. Agradar a Deus. E colocar as nossas mãos sobre os cuidados dEle. Quem tem mãos estendidas está pedindo ajuda. Quem tem mãos estendidas na direção de Deus está pedindo ajuda àquele que pode ajudar. Talvez seja esta a posição que a gente deveria terminar esse culto. Um gesto do nosso coração, como se estivéssemos pedindo: Deus, minhas mãos estão aqui estendidas para você. Tem sido difícil olhar para as pessoas. Tem sido difícil encarar a minha família. Tem sido difícil olhar para algumas pessoas com as quais eu convivo. Porque quando eu olho para elas, eu logo imagino: elas sabem. Elas sabem. Isso tem consumido a minha vida, Deus. Se este for o seu caso, eu quero, em nome de Jesus, convidar a você a entregar de fato a sua casa, as suas ações e os seus corações a Deus, deixando tudo isso nesse altar nessa noite. Fala: Senhor, tudo é teu, porque por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. A glória seja dada a Ele eternamente. Que você saia daqui nessa noite íntegro de coração, sem medo, livre de temores, porque o seu Redentor vive e porque você quer viver com seu coração nas mãos dele. Faça essa oração nesse instante. Senhor, eu quero minha integridade de volta.
Eu quero buscar de volta aquilo que o inimigo tem me roubado. Eu quero orar por você, nesse instante. Feche os seus olhos. Se de alguma forma o que você ouviu nessa noite faça algum sentido para você em algum momento, seja uma palavra, uma frase, se disser, poxa, eu me sinto nessa situação. Eu quero te pedir para você levantar a sua mão, estão todos de olhos fechados, apenas levante sua mão, eu quero orar por você. Amém. Deus te abençoe. Amém. 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 É por você que eu quero orar. Senhor, quero orar neste instante, nessa última oração dessa noite, especialmente por estes que levantaram suas mãos. Porque de alguma forma, em algum momento, o que fora dito aqui tenha feito algum sentido para eles. O Senhor sabe o que é. Quero a Deus que o Senhor os abençoe. Além dessa palavra que receberam do Senhor, possam receber também a ministração completa do Teu Santo Espírito na vida deles, completando tudo. Minando cada dúvida, cada questionamento, revertendo, Deus, as situações que dificultam o impedir que coisas invadam nossas casas, dificultar o nosso acesso ao Senhor, minando as nossas forças de maneira que a gente não consiga nem estender as mãos para Ti, ou quando fizemos, ou quando façamos isso, façamos, ó Deus, tantas vezes para buscar respostas do Senhor e não para pedir para que o Senhor esteja ao nosso lado, como um amigo que se coloca do lado, mesmo sem falar uma palavra, mas pela presença nos conforta o coração. É por eles que eu quero orar. Eu quero orar por estes, Deus, que precisam voltar os seus corações para Ti, que tem colocado tantas vezes em primeiro lugar outros desejos, outras prioridades. Em nome de Jesus, converta o nosso coração a Ti. E agora, Deus, eu quero orar pelos demais, por estes que não levantaram as mãos, para que o Senhor continue a iluminar suas vidas, para que o Senhor continue a restaurar a dignidade, para que o Senhor continue a fortalecer nas suas orações, para que sejam homens e mulheres que tenham mãos estendidas e joelhos dobrados ao chão, para que sejam homens e mulheres íntegros no seu proceder, no tratar dos seus negócios, ao educar seus filhos, ao serem profissionais, ao serem cristãos, súditos do Teu reino, que o Senhor continue a fortalecê-los, para que sejam de verdade, homens e mulheres com os corações entregues nas Tuas mãos. Leva eles em paz, ó Deus, para casa, porque é com gente assim que o Senhor vai transformar essa cidade. É com o coração rendido ao Senhor, aos Teus pés, que o Senhor vai mudar a sorte dessa nação. E se aqui existem esses homens e essas mulheres, essa cidade começa a ser transformada desde já. E tudo isso começará dentro das nossas casas. Por isso, Deus, nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, e porque o Senhor vai nos levar para casa, e porque a missão continua, e queremos ser usados pelo Senhor. Por isso, Deus, restaure a dignidade, a segurança daqueles que precisam, e traga sobre todos nós da Tua paz. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, queridos irmãos e irmãs, ide em paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vá em paz.
com coragem, dignidade e na segurança de Jesus Cristo.